Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o Entrevista Especial. A tecnologia tem ocupado cada vez mais espaço em todos os setores da sociedade. Mas o que esperar em termos de envelhecimento e saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas até 2050. E o cenário no Brasil chama a atenção. Em 2030, o número de idosos vai passar o total de crianças entre 0 e 14 anos. Isso segundo dados do Ministério da Saúde. O grupo populacional com 80 anos ou mais é o que mais cresce no Brasil. Para entender melhor esse assunto, eu vou chamar agora a médica geriatra, a doutora Mônica Campanha. Olá, doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Obrigada, Tabata. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que a população mais velha ela tem aumentado tanto a ponto da gente ter esse dado agora, né? Que em 2030 o número de idosos ele vai ultrapassar o de crianças. Exatamente, Tabata. Estamos envelhecendo, né? O mundo está envelhecendo e o Brasil a passos largos. O que isso quer dizer? Enquanto outros países, Alemanha, Japão, a Europa de maneira geral, envelheceu em muitas décadas, nós, brasileiros, estamos envelhecendo num período muito curto. Isso quer dizer que a gente precisa se adaptar enquanto pessoas já idosas ou que vamos envelhecer, enquanto sociedade que precisa acompanhar esse processo. Né? Isso tudo é reflexo de muitos anos de investimento em saúde, o próprio crescimento da ciência, das tecnologias, desenvolvimento de vacinas, enfim. Começa lá atrás com uma redução da mortalidade infantil até o aumento efetivo da expectativa de vida, que é isso que a gente tem visto. Hoje, a gente vive em média 75 anos e meio, segundo os últimos dados do IBGE, mas acredita-se que em 2030, que está aí, a gente já vai estar vivendo mais 78, 79, e com perspectiva de que em 2050 a gente já esteja vivendo acima de 80 anos. É claro, Tabata, que o Brasil também tem uma característica, porque isso não é homogêneo no país todo. Né? A gente vivencia um envelhecimento desproporcional entre os estados e as regiões. Então, isso é uma média que nós todos podemos esperar de toda forma que vamos viver mais. O que define, doutora, o que determina uma pessoa envelhecer, ter uma vida mais longa? Como você disse, a média de idade, né, é de 75 anos, 72, 75 anos. É uma média de vida, né, do brasileiro. Quem passa dessa idade, como no caso do Silvio Santos, né, que a gente teve recentemente, que morreu aos 93 anos. Existem outras pessoas também, a gente acompanha ao redor do mundo, tem pessoas mais velhas que chegam a mais de 100 anos de vida, 100 anos de idade. O que determina esse prolongamento, doutora, de vida? Então, Tabata, viver muito, chegar na velhice, ela tem muito mais a ver do que o nosso estilo de vida do que com os fatores genéticos. Os fatores genéticos que a gente tanto fala e que temos que olhar para eles vão impactar mais naqueles que já são idosos, principalmente acima dos 8 anos. O que eu quero dizer? Que a gente tem que ter um estilo de vida favorável, e isso engloba exercícios físicos, alimentação saudável, um sono que proporciona, de fato, descanso, controle das comorbidades. Então, ter um estilo de vida favorável vai nos fazer ficar velhos. Mas a genética é o que vai fazer com que a gente possa, já sendo velhos, viver mais ainda. Quando a gente pensa nesse aumento da expectativa de vida que ocorre, né, há um aumento principalmente na faixa
dos idosos muito idosos, que são esses acima dos 80 anos, e até dos centenários e supercentenários, que são aqueles acima dos 110 anos. Então, isso já é uma realidade que a gente tem vivido, uma conjunção do estilo de vida e genética, certamente. O número de casos de doenças, doutora, relacionados à idade também vai aumentar? E, nesse caso, quais seriam elas? Então, Tabata, o que acontece é o seguinte: quanto mais vivemos, maiores as possibilidades da gente ir falando comorbidades e patologias ao longo da vida. É por isso que a gente precisa, a medicina ainda precisa evoluir muito dentro de um contexto de envelhecimento para uma medicina preventiva. Não dá mais para a gente ir deixando as doenças se acumularem. E hoje há um predomínio das doenças chamadas doenças crônicas, né? Ao contrário do que no passado, século passado, as pessoas morriam muito de doenças infecciosas. Houve uma inversão para as doenças que causam mais as comorbidades. Então, a gente tem que ficar atento, porque a longevidade ela tem dois componentes. Se vive. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo ainda muito adoecidas. Existe também um fenômeno que é a chamada feminização da velhice, que já está acontecendo no Brasil. O que é isso? As mulheres vivem mais do que os homens, discreta expectativa feminina. Porém, também estão vivendo com comorbidades, ou seja, patologias, doenças que vão se acumulando ao longo da vida e a maior parte delas relacionadas ao estilo de vida. Hipertensão, diabetes, depressão, enfim, obesidade, né, cada vez mais prevalente, diversas doenças que têm a ver com um estilo de vida que a gente carregou ao longo da vida, porque a gente vai envelhecer da forma que a gente viveu. Não tem uma. Essa é a lógica. Nós não vamos fazer um milagre de viver sem cuidar da saúde e de repente sermos idosos, saudáveis e ativos. Isso não acontece. Então, é o que a gente vai plantando ao longo da nossa vida, as doenças ou não que a gente vai adquirindo, que vão impactar o nosso envelhecimento com maiores ou menores doenças. E quais são os desafios das políticas públicas, doutora? Porque, assim, a gente vê muito, conforme vão passando eleições, né, a cada 4 anos, muitos planos, muitos projetos voltados aos jovens, né? Tanto em questão de educação, na saúde, isso é muito abrangente, é muito de forma geral, mas pouco se fala, pouco se planeja para os idosos, né? A gente vê poucos projetos voltados às pessoas mais velhas. Quais são os desafios e como conscientizar também os nossos políticos, né, de que eles precisam desenvolver políticas voltadas para a terceira idade? Exato, isso é um desafio que precisa ser falado, ser implantado, e a gente já começa. Uma estratégia já é essa aqui, do próprio programa, falarmos sobre isso. Então, o Brasil, como eu falei no início, ele ainda está engatinhando nessas políticas, mas já houveram alguns avanços, né? A gente ainda envelhece de uma forma que a gente responsabiliza muito apenas a família pelo cuidado desses idosos, sendo que a gente precisa da sociedade, do Estado nos ajudarem nesse processo. Né? Então, políticas como que a gente já vê em outros locais, por exemplo, uma licença para cuidar de pais dependentes. Né? São coisas que a gente está engatinhando nessa conversa. Maior assistência aos cuidadores de idosos. Hoje, esse ano mesmo, né, está sendo implementada e discutida a política relacionada aos cuidadores de idosos, ao reconhecimento dessa profissão. Enfim, isso tudo ainda precisa ser implementado. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela instituiu a década de 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, exatamente com o intuito de promover um envelhecimento ativo com base em medidas culturais, sociais e do próprio Estado, do país investir nisso. Então, ela tem alguns pilares. O primeiro deles, inclusive, é que a gente comece a pensar a forma como a gente envelhece. Então, como a gente pensa e age em relação ao envelhecimento dentro de um país que está envelhecendo. Né? Como que a gente estimula que essa sociedade
sociedade vive, que ela tenha políticas para o idoso. Isso precisa ser estimulado. Políticas de cuidado em longo prazo precisam ser estimuladas. A atenção primária à saúde, que hoje é a porta de entrada no sistema de saúde, que é muito efetiva, porque ela está nos bairros, ela está nas cidades. Então, ela precisa ter mais políticas de acolhimento e voltadas para esse idoso, esse público que está cada vez maior. Então, é a partir assim da conscientização da sociedade, falarmos sobre isso, combatermos o idadismo ou otarismo, né, que é o preconceito relacionado à idade. Isso já é muito, principalmente quando a gente pensa no nível individual, que cada um comece a combater medidas que a gente tem no dia a dia de achar que o idoso é inferior, né, que não merece proteção, que não merece ter os seus direitos resguardados. Então, a gente parte do indivíduo para toda a sociedade com essas políticas e medidas maiores que estão caminhando no nosso país, mas que a gente espera que ainda alavanquem de forma a contribuir mais ainda para esses anos que serão os cruciais, a partir de 2030, principalmente. Pois é, esse ponto que você tocou, doutora, na questão de etarismo, ele é muito forte, né? Inclusive aqui no jornalismo da RIT, a gente já falou sobre esse assunto, porque realmente precisa ser debatido e desde já, né? Desde que nós somos mais jovens, isso também incentivar as empresas a contratarem pessoas mais velhas também, a não olharem para as pessoas de 50 mais, 60 mais, 70 mais como pessoas incapazes, né? Como se a vida tivesse acabado. Como se essas pessoas agora fossem somente para descansar. Trabalhou a vida toda, não são mais capazes, não podem mais voltar ao mercado de trabalho. E há pesquisas que mostram que essas pessoas mais velhas, elas trazem pontos muito positivos para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento, como uma sabedoria, um conhecimento, a vontade de trabalhar também, que é muito maior até, chama muito mais atenção do que pessoas que são mais novas, né? É exatamente como você colocou, Tabata. O idoso, a pessoa mais velha, ela vai precisar ser inserida no mercado de trabalho. Isso não só por um desejo pessoal, que a gente entende que isso vai começar a crescer, porque é um novo perfil de um idoso que a gente chama de robusto, que está aí com muita vitalidade, com muitas coisas para serem vividas e que vai querer se inserir no mercado de trabalho, mas a própria sociedade vai precisar desse idoso, porque quando a gente pensa que terão menos jovens do que idosos, né, isso significa que vai faltar pessoas qualificadas. E como você bem colocou, é comprovado que esse idoso, ele no ambiente de trabalho, principalmente, ele entra menos em conflitos, ele falta menos, ele tem maior disponibilidade de tempo. E ele precisa estar aberto, porque também, apesar dele ter mais sabedoria adquirida ao longo da vida, ele ainda tem muito a aprender. Então, a gente percebe que isso vai precisar ser uma adequação dos dois lados: uma empresa que vê os benefícios e o idoso que vê também os benefícios, inclusive de aprendizados. Eu gosto muito de falar que envelhecer exige coragem. E é esse idoso que nós precisamos, aquele que tem coragem de ainda buscar os seus propósitos, de buscar conectar com si mesmo e talvez se permitir fazer algo que nunca fez, de ter coragem de mostrar para a sociedade que ele ainda é ativo, produtivo, que vale a pena contratá-lo não só no trabalho, mas conviver com essas pessoas idosas que têm sempre muito a ensinar e oferecer. É claro que cada um, né, as pessoas também envelhecem como elas são, não é porque ficou mais velho que de repente é uma pessoa ótima de conviver. Mas quando a gente pensa que se a gente estiver aberta para mudar e se adequar, inclusive aos novos tempos, esse tipo de relação de idosos, intergeracional, idoso e jovens, tem muito a contribuir, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade, na vida de nós como um todo. Com certeza, doutora. Olha, foi um prazer te ouvir a sua análise, trazer essa consciência para todo mundo que está nos acompanhando, né, de que a sociedade ela precisa estar preparada para acolher essa população, né, que vai ocupar aí os índices, né, do IBGE que já estão mostrando, né, que a população mais velha realmente ela vai ultrapassar o número de crianças. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, Um Tabata. abraço. Nós acabamos de conversar com a médica geriatra doutora Mônica Campanha. E uma entrevista especial fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Lembrando, é Jornalismo Hit TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.